paz, Senhor, irmãos. Amém? Ô Jesus, que privilégio poder trazer mais uma vez a santa e poderosa palavra do nosso Deus. Peço aos irmãos que abram junto comigo Lucas 1. Amém? Acharam? Eu vou ler essa versão aqui, é um pouquinho mais atualizada, mas os irmãos podem me acompanhar a partir do versículo 5. Na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Em certa ocasião, quando seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar dos Santos e ali oferecer a queima de incenso. E chegando o momento da oferta de incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo, e um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenha medo, Zacarias. Eis que tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Ele te será por motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno no Espírito Santo desde antes do seu nascimento. E conduzirá muito dos filhos de Israel à conversão ao Senhor seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Então Zacarias indagou o anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso e minha esposa igualmente de idade avançada. Ao que o anjo lhe replicou: sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para falar e transmitir-te estas boas notícias. Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia em que venha ocorrer tudo quanto te revelei. Portanto, não acreditaste nas minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumprirão.
Então, enquanto isso, estava o povo aguardando Zacarias e preocupava-se com o fato da demora, tanto dele sair lá do lugar do Santo dos Santos. Mas ao sair, nenhuma palavra conseguia pronunciar. As pessoas perceberam que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias tentava comunicar-se através de sinal, permanecendo todavia mudo. Ao completar seus dias dedicados ao serviço, ele regressou para sua casa. E passando esse tempo, Isabel, sua esposa, engravidou. Mas durante 5 meses, ocultou-se das pessoas, não saindo de casa. E ela dizia a si mesma: isto é dádiva do Senhor para mim. Eis que seus olhos me contemplaram, para retirar de mim a grande humilhação que sentia diante de todos. Continuando. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Judeia. Uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e ao se aproximar, lhe declarou: alegra-te, muito agradecida, agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebestes grande graças da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz a um filho, a quem chamarás por nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. E o seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, pois jamais tive relação sexual com algum homem? Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz a um menino, mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês de sua gestação, para aquela que julgavam estéril. Portanto, para Deus não existe nada que seja impossível. Portanto, para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Diante disso, declarou Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. E em seguida o anjo partiu. Espírito Santo de Deus, essa é a tua palavra revelada. A palavra é tua, Deus. A igreja é tua. O povo é teu. Os seus filhos e filhas chegaram a esse lugar. Estamos sedentos, Senhor, de ouvir a tua voz. Estamos sedentos, Espírito Santo, e por isso eu te peço, manifesta a tua glória através da tua santa palavra. Usa-me para louvor de sua glória, que não seja eu,
que seja a sua revelação, que a tua palavra, que tem poder para penetrar, para ir aonde nenhuma outra palavra consegue ir. Vem, Espírito Santo de Deus. Eu preciso do Senhor para ministrar essa palavra, que fale ao coração dos meus irmãos e o que o teu nome venha a ser exaltado. Amém? Deixa eu só beber um pouquinho de água. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho que dar uma controlada. Oh, Jesus, que é forte demais. Gente, como foi a minha primeira ministração, o Senhor colocou no meu coração falar sobre Maria enquanto eu ninava a Manuzinha. E esse mistério de ninar a Manuzinha e o Senhor me dá a palavra está me preocupando, porque Manuzinha está crescendo. E aí quem eu vou ninar? Jesus. Ah, Senhor. O Senhor colocou no meu coração, primeiramente, o Espírito Santo, para eu poder falar sobre Maria. E todos nós conhecemos muito bem a história de como o anjo se apresentou a Maria, como se deu esse anúncio, né, sobre a vinda de Jesus. Todos nós conhecemos. Mas na palavra, o Senhor pediu para eu começar contando. O Senhor fala assim comigo, o Espírito Santo. Ele dá o nome de uma personagem, né? De uma irmã, de uma serva, personagem nenhuma, da mãe do nosso Senhor Jesus. Ele dá o nome de uma determinada pessoa, igual foi de Ruth, e ali no desenvolver dos meus dias ele vai trazendo as palavras. E ele falou para eu começar a palavra falando também sobre Zacarias e sobre Isabel. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, e sempre como eu faço, eu leio a palavra, eu entendo, eu procuro ler em 2 versões para entender melhor e para deixar o fluir do Espírito Santo através daquilo que Ele quer me mostrar, porque eu, por mim mesma, né, não consigo falar. Mas Ele é aquele que sonda os corações, Ele é aquele que conhece tudo que passa dentro do nosso coração. E eu falando com o Senhor, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu transmita à tua igreja, que eu fale para o teu povo? E Ele deu o tema sobre a gente proteger a promessa. E quantos aqui têm promessas do Senhor? Quantos aqui têm promessas do Senhor? Mas eu não estou me referindo, e nem o Espírito Santo, a promessas que sua mão pode conseguir fazer, que a sua vida pode dar seguimento. E se você falar assim para mim: Izzy, eu não tenho promessa, nenhum profeta, nunca tive um sonho como José, eu acho que eu não tenho promessa nenhuma não. Todos nós temos. E a maior promessa é que um filho se nos deu, nasceu Jesus e Ele voltará para nos buscar um dia. Todos nós aqui temos essa promessa. Mas o Espírito Santo falou muito, mas muito forte ao meu coração sobre como proteger promessas. E eu sei que tem aqui irmãos meus que têm promessas muito grandes da parte do Senhor. E eu falei: tá, Espírito Santo, a gente tem promessas, o Senhor nos faz promessas, semanalmente o Senhor libera promessas através da vida do nosso pastor, do anjo da igreja, recebe quem quer. Mas o Espírito Santo falou comigo assim. Eu falei: Espírito Santo,
como é que a gente vai, assim, detectar uma promessa que é do Senhor, que vem da parte do Senhor, no sentido de fazer com que a gente confie mais, que a gente acredite mais, né? Porque a gente é vaso, barro, nem sempre a gente acredita, nem sempre a gente confia tanto. E o Espírito Santo falou para mim: filha, existem 3 coisas que quando eu prometo a alguém algo, essas 3 coisas se manifestam. Eu falei: quais, Espírito Santo? E ele falou para mim: a primeira é: não cabe dentro de você. A promessa que Deus faz e a promessa que Deus te fez não cabe dentro de você, não cabe no seu meio social. Você olha e fala assim: Senhor, não tem condições disso acontecer. Não cabe na sua conta financeira, não cabe no seu ciclo social, não cabe na sua realidade. A promessa de Deus é grande. Quando Ele faz, não cabe dentro de nós. Não cabe. Você olha e você fala: eu acho que não. Será? A segunda coisa que o Espírito Santo falou é que toda promessa que Ele faz nunca sai do nosso coração. Passa tempo, leva tempo. Talvez você recebeu uma promessa quando você era jovem e já se passaram tanto tempo. Mas às vezes lá você lavando uma louça, talvez lá você prestando seu serviço, dá uma fisgadinha no coração e você fala assim: não é que o Senhor me prometeu isso um dia? O Espírito Santo falou: a minha promessa, quando eu prometo algo a alguém, não sai do coração dela, pulsa no coração dela. E a terceira coisa que o Espírito Santo falou é que transborda. Deus nunca vai te prometer algo onde caberá dentro de você, onde você poderá fazer com suas próprias mãos, seus próprios recursos, e que isso fique só em você. Toda promessa que Deus faz, ela é grande, ela queima e ela transborda. Quando a promessa de Deus chega na vida de alguém manifestada, o Espírito Santo disse para mim que é como um rio que jorra, respinga. Até quem não quer ser abençoado é abençoado. Quando a promessa de Deus chega, quando a promessa de Deus é manifestada, essas 3 características o Espírito Santo falou para mim. E o Espírito Santo continuou falando comigo. E nós vamos começar, eu vou começar falando com vocês. A gente acabou de ler toda a história. E o Espírito Santo foi muito, na verdade, Ele é maravilhoso comigo. Porque Ele sabe o quanto eu sou detalhista e o quanto eu preciso desses detalhes. O quanto eu preciso ser cheia de detalhes do Espírito Santo. Porque é muito bom a gente estar cheio. E Davidson ontem presenciou que ele falou assim: você fica sempre cheio do Espírito Santo quando eu saio, né? Eu falei: tu vai entrar no manto, porque eu pulo, porque eu entro na madrugada aclamando a Ele. E Ele vai me mostrando, Ele vai falando. Lembra do posicionamento? Ontem ele viu. Não queria mais parar, não. E não quero parar, não. Eu paro porque tem que parar. Mas um dia, Espírito Santo, eu vou te adorar pela eternidade. Bendizemos o teu nome, Senhor, porque tu és grande. Aleluia. Aleluia. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Essas histórias que nós conhecemos tão bem, nós até que fomos criados na igreja, pessoas até sabemos muito bem sobre essas histórias. E o Senhor, o Espírito Santo começou a falar comigo sobre a vida de Zacarias. Zacarias era um sacerdote que estava na casa do Senhor, que prestava serviços ao Senhor, que adorava o nome do Senhor, que fazia, que tinha aquela responsabilidade de trazer
Jesus. Vai orando por mim, irmãos, em nome de Jesus, vai clamando. Zacarias, ele tinha aquela responsabilidade de trazer a presença de Deus para o povo. O povo esperava uma palavra e ele tinha aquela obrigação. Ele era um sacerdote. E o Espírito Santo de Deus falou assim comigo. Eu comecei a ler sobre a história. Zacarias ali, trabalhando na obra, foi sorteado para entrar, para oferecer ao Senhor um sacrifício. E o anjo se apresentou a ele. E ele se assustou. Eita, Jesus. O anjo falou: Zacarias, você não precisa ter medo. Sou eu que estou à direita de Deus. Foi o próprio Deus que me mandou aqui para falar com você. A sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, gerará um filho. E ele se chamará João. Só que sabe o que aconteceu? Zacarias falou: como? Como? Se eu já sou velho e minha mulher também avançada de idade. E eu lendo a palavra, o Espírito Santo de Deus falou assim: filha, a sentença, a recompensa que o anjo ali determinou para Zacarias, por ele não ter crido na promessa, foi ele ter ficado mudo. E o Espírito Santo falou assim para mim: filha, tem muita gente na minha casa que me adora, que me serve, que presta serviços na minha casa, pastor, mas não acredita quando eu prometo algo a ele ou a ela. E por isso ficam mudos dentro da própria igreja. E eu falei: Espírito Santo, como mudos? Se todos nós aqui falamos, né? E o Espírito Santo falou para mim: filha, mudo ao ponto de não conseguir declarar as promessas que eu tenho feito a ele, que eu tenho feito a ela. Quantas vezes a gente tem oportunidade de poder declarar bênçãos, de falar: Senhor, mesmo que eu não veja possibilidades, eu creio. E o Espírito Santo de Deus falou: filha, há muitos Zacarias dentro da minha igreja, mas o Espírito Santo de Deus é bom, e não é isso que Ele quer. Deus não quer você mudo. Deus quer que você transborde. A palavra diz: a boca fala do que o coração está cheio. O que o teu coração tem se enchido? Hein? Tem até um ditado que fala assim, né? Fale muito de Deus, pouco de você e nada dos outros. O que você tem falado? Zacarias ficou mudo. Irmãos, a palavra diz que passou-se um tempo, Zacarias acabou ali de prestar toda ali suas responsabilidades, foi para casa, e o que aconteceu? O que aconteceu, irmãos? O que aconteceu, pastor? Ô Jesus, passou-se um tempo, e o que aconteceu com Isabel? Só que aí, quando eu comecei a ler, e a sequência da ordem é Zacarias, Isabel da leitura e Maria, né?
Mas eu falei, Espírito Santo, me permita pular Isabel só um pouquinho. E vocês vão entender o porquê. Oh, Jesus, me ajuda, Senhor, trazer a tua palavra. Passados 6 meses, o anjo apareceu para Maria, uma menina de aproximadamente 13, 14 anos, que provavelmente estava dentro de sua casa. O anjo apareceu para ela, saudou ela, disse que ela era o quê? Agradável. Deus tinha achado graça aos olhos daquela menina, pequenininha, quem sabe fazendo os serviços ali da sua casa. E Maria ali se espanta porque, uai, será que eu sou tão agraciada assim, né? Às vezes a gente pensa, a gente se sente tão pequenininha. E o anjo falou para ela: então no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José. Pega essa palavrinha, porque o Espírito Santo comigo, ele é maravilhoso. E eu pesquisei, pastor, eu fiquei de mandar mensagem para o Senhor, para falar sobre essa revelação. Mas eu fui lá no Google e pesquisei, porque eu senti no coração. Eu falei assim, engraçado, né? Nazaré, Galileia. Deus enviou um anjo a uma cidade da Galileia. Quantas cidades haviam ali além da cidade de Nazaré? Aí, pastor, no Google apareceu 4. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: ei, você acha mesmo que eu não sei onde você mora? Você acha mesmo que eu não sei onde você mora? Você acha mesmo que eu não sei nada sobre a sua vida? E nada sobre o que eu tenho prometido a você? Porque a Bíblia poderia se referir somente na cidade de Nazaré, ou somente em Galileia. Mas o Espírito Santo de Deus conhece até o nosso endereço. Quando vem para entregar promessa, não importa se você está na casa dele, você vai acreditar. Não importa se você está lavando uma louça. Não importa se você está de prontidão num quartel. Se você está pilotando um caminhão. Se você está nas ruas trabalhando. Não importa. Quando Deus manda o anjo descer para prometer algo a alguém, cabe somente a esse alguém a confiar ou não. Aleluia. E o anjo começou a falar. E sabe a diferença que eu fiquei conversando com o Espírito Santo entre Zacarias e Maria? Maria sabia que para gerar um filho só existia uma opção. E essa opção ela nunca tinha tido acesso. Então, para ela era impossível. Olha a fé. Mas já Zacarias sabia como ele poderia fazer para gerar a promessa. Mas mesmo assim ele não acreditou. E será que seria tão difícil assim para ele? Não. Sabe por quê? Porque ele colocou as limitações dele na frente. Na frente da promessa. O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para dizer: não se limite àquilo que eu tenho dado a você como promessa. E a diferença entre eles dois é exatamente essa. Maria, ela fica, uai, só existe uma forma. E essa forma eu não posso fazer. Então o anjo disse: Maria, não temas. Não temas. Você vai gerar um filho e ele será por nome de Jesus.
Então Maria perguntou: como acontecerá isso? Pois jamais tive relação com algum homem. Você pode perguntar ao Espírito Santo o tempo todo: Espírito Santo, como é que o Senhor vai fazer? Porque eu não estou tendo condições. Você pode perguntar. O que você não pode é duvidar. O que você não pode é colocar suas limitações na frente daquilo que Ele tem te prometido. Então o anjo lhe declarou: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. E eu aprendi que aquela menina de 13 para 14 anos, pela primeira vez, dentro do seu ventre, ela carrega a Trindade. Ela carrega o Espírito Santo, ela carrega o Altíssimo, e ela gera Jesus. E ela gera Jesus. Maria então respondeu: oh Jesus, Jesus. Diante disso declarou Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. E em seguida o anjo partiu. E se tratando de promessa, quando eu li isso, eu falei assim: Espírito Santo, eu vou falar por mim, tá? Mas eu tenho certeza que todos vocês aqui têm promessas grandes demais, grandes demais. O Senhor tem me feito promessas. E quando eu comecei durante essa semana o meu propósito com Ele, para eu poder trazer essa ministração, foi incrível que Ele começou a me fazer lembrar de promessas que eu já tinha até me esquecido. Foi lindo essa semana porque Ele começou a trazer umas palavras, umas promessas que eu já tinha esquecido. Vem, traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Maria falou: eis aqui a tua serva, cumpra em mim a tua vontade. E se tratando de promessa, gente, eu falei: Espírito Santo, o Senhor, Deus nos faz uma promessa e não nos deixa cartilha, pastor, não deixa nem um manual. Agora Maria está com Jesus no ventre. O que aquela menina vai fazer? Ela creu na promessa. Só que o anjo falou: saiba também que Isabel, sua parenta, dará luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês de gestação, para aquela que julgavam ser estéril. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Filha, quando eu decido prometer algo a alguém para cumprir, eu até mudo a conjugação do verbo. Aquela que julgavam estéril não é mais. Aquela que julgava perdida já não é mais. Aquele que julgava desempregado, desenganado, não é mais. Aquela que julgava doente, não é mais. Ele falou: filha, quando eu decido prometer algo a alguém, eu mudo até a conjugação do verbo, pastor. Passa de era para ser. Amém? Oh, Jesus! E agora a gente vai chegar. Quando o Espírito Santo de Deus começou a ministrar sobre o meu coração, irmãos, eu fiquei tão impactada,
tão impactada com a vida de Isabel. Sabe por quê, pastor? Porque eu falei assim: Espírito Santo, faça com que a sua igreja tenha o coração de Isabel. Sabe por quê? O Espírito Santo falou para mim: filha, tem gente na minha igreja que eu não preciso falar, que eu não preciso mandar anjo. Essa pessoa acredita, porque a palavra diz que nem o marido dela contou para ela. E eu comecei a imaginar Isabel sentindo algo diferente na sua barriga. Não apareceu nenhum anjo para falar, para prometer, mas ela cria na promessa. Isabel tinha a idade já de quase 60 anos. E eu imagino como mulher, ela ali. Ai, tem algo estranho. Será? E os sintomas da promessa? E quando a gente é cheio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo faz uma promessa, e a gente começa a sentir aqueles sinais, e quem sabe ela ali vomitando, quem sabe ali ela sentindo enjoo, e será? A barriguinha ainda pequena, será? Será? Eu estou com muito sono, será, Senhor? Será que o Senhor se lembrou de mim? E eu falei com o Espírito Santo: que mulher, que irmã maravilhosa. O anjo apareceu para Zacarias e ele não acreditou. O anjo apareceu para Maria e ela disse: eis-me aqui, cumpra em mim a sua vontade. Mas o anjo não apareceu para Isabel. O marido mudo não conseguiu falar com ela, mas ela gerou dentro dela fé. E ela falou, e aqui está o segredo. Aleluia! O segredo de você guardar a promessa. Aleluia! E passado esse tempo, Isabel, sua esposa, engravidou. Mas durante 5 meses, ocultou-se das pessoas, não saindo de casa. Sabe, às vezes, qual é o nosso erro? Mas talvez até por inocência, eu falei com o Espírito Santo, é a gente abrir a boca. O Espírito Santo faz promessa para a gente e a gente quer contar, né, pastor? Aí a gente quer contar achando que a outra pessoa vai ter a mesma fé que a gente. Aí ao invés da pessoa levantar, ela fala: prometeu isso tudo mesmo? Você com 60 anos, gerar? Você... Não. Oh, Jesus. Isabel engravidou. E ela dizia a si mesma: olha, pastor, meus irmãos, declare. Isso é agora que o Espírito Santo está me dando, hein? E ela dizia a si mesmo. E ela dizia a si mesma, perdão. Isso é uma dádiva do Senhor para mim. Eis que os meus olhos contemplaram, para tirar sobre mim grande humilhação que sentia diante de todos. Sabe quem vai ter que fortalecer a sua fé na promessa que Deus fez para você? Você mesma no Espírito Santo. Você mesmo no Espírito Santo. Não conte com que pessoas irão acreditar na sua promessa, porque muitas das vezes, ou na total maioria, não vão. Lembram de José? Não vão. Ó, o que o Espírito Santo falou para mim aqui agora é isso. Porque ela dizia a si mesmo, durante 5 meses, quem sabe ela: eu não vou sair. Enquanto estiver bem grandona, enquanto a minha promessa puder ser vista pelos outros. Aleluia! Aleluia! Oh, Jesus! Isabel guardou por 5 meses aquela promessa, aquele milagre. E o anjo apareceu para Maria depois de quantos meses? 6 meses. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Está demorando não.
Tá tudo no tempo certo. Tá tudo no tempo certo. Não tem nada adiantado, não tem nada atrasado, nada foge do meu controle. Tá tudo no tempo certo. Para que saiba, o anjo falou para Maria: Isabel era prima, pastor? Sua prima. Oh, Jesus, já está grávida. Já gerou um milagre. Aleluia. Louvado é o teu nome. Oh, Jesus, para Deus nada é impossível. E o anjo foi, deu a promessa a Maria, deu o caminho, porque o Espírito Santo falou assim: filha, quando eu dou uma promessa, faço uma promessa a alguém, eu mesmo guio os passos dessa pessoa. O Espírito Santo deixou ali um lembrete, deixou ali uma pista, falou: sua prima já passou por todas as suas fases. Ou talvez Maria tenha entendido assim e foi para a casa de Isabel. Talvez porque ela pensou assim, o Espírito Santo falou: filha, não se preocupa não, que dentro da sua promessa eu vou colocar gente que já passou pelo que você está passando. O Espírito Santo de Deus tem um cuidado tão grande com a gente, que Ele vai nos levar a se conectar com pessoas, primeiro que acreditam, e vocês vão entender o mistério, na promessa, e segundo que já está à sua frente, que já passou pelo que você passou. E Maria foi, ela foi ao encontro da sua prima Isabel. Gente, e assim, aqui pra mim, oh Espírito Santo de Deus, não tem como. Pra mim aqui, essa mulher, pastor, zerou. Porque não apareceu anjo para prometer. Ela sentiu os sintomas e ela creu. Mas como se não bastasse. Naquela época não existia WhatsApp, não existia Instagram, não, para falar assim: ei, prima, tu não sabe o que aconteceu, eu engravidei, o anjo veio. Não veio o anjo não, perdão. Mas aconteceu um milagre. Aí vem Maria: tu não sabe o que aconteceu comigo. O anjo apareceu aqui, tu tá de 6 meses, eu devo estar de dias. Não tinha zap. Oh, Jesus. Aleluia. Não tinha zap. E Maria se preparou para sair rapidamente. Tenha pressa de se conectar com o Espírito Santo, para que Ele faça transbordar a promessa dEle na sua vida. Não vai devagar não, tenha pressa. Oh, Jesus, e o Espírito Santo guiando Maria até a casa de Isabel. E aqui, pastor, meus irmãos, aqui para mim, essa irmã zerou. Maria chegou à casa de Zacarias e foi saudar Isabel. Aí eu, nas minhas madrugadas com o Espírito Santo, Jesus, me ajuda, ora. Eu falei assim: eu imagino, Espírito Santo, que Maria chega no portão e toca, né? Aqui não dá, que senão vai cair. Toque, toque, toque. Se fosse eu. Oh, Jesus. Se fosse eu. Prima, você está em casa. Sou eu, Maria. Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê
bebê se agitou dentro do seu ventre. Oh, Jesus! Ninguém, pastor, contou para ela. E ela disse, com um grito bem forte: bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito és o fruto do teu ventre. Mas por qual motivo dessa graça maravilhosa que venha me visitar o meu Senhor? Ah, que fé! Que fé de Isabel! Oh, Espírito Santo! Ninguém a contou. Que intimidade com o Espírito Santo! A ponto de Maria fala: prima, cheguei. E ela fala: eu já sei o que você carrega dentro, porque eu também passei, eu também sei, eu também gerei, eu estou gerando o mesmo milagre. E Maria se conectou com Isabel. Oh, Jesus! Oh, Espírito Santo de Deus! Aleluia! E agora, eu pedi permissão ao pastor, porque durante todo essa ministração, irmãos, tem cerca de um mês. Dias. E eu falei: Espírito Santo, vamos com calma, porque desde o dia que eu me posicionei, eu tenho sido obediente à voz dele. Ele pede, eu faço. E ele falou assim: filha, vamos fazer um ato profético para quem crê. É só para quem crê, tá? É só para quem tem promessa e crê. Se tem Zacarias, fica sendo Zacarias. Mas se tem Isabel aqui, a gente vai se levantar crendo, mesmo que os seus olhos não vejam. Amém? E eu falei assim: Senhor, é para falar? O Espírito Santo falou assim: é sim. Não precisa abrir, não. Que vocês também conhecem essa história. E agora começa o nosso ato profético, amém? A partir de agora começa o nosso ato profético, amém? Jesus. Gênesis 15. Tem um tempo, pastor, que Gênesis 15, versículo 5. Tem um tempo que eu ouvi sobre isso. Nós temos aqui o pastor teólogo, mas eu lembro do pastor que trouxe essa mensagem, que trouxe essa declaração, esse mistério sobre a vida de Abraão. Deve ter mais de uns 10 anos, essa palavra nunca saiu. E eu quero trazê-la para vocês. Espírito Santo, é para falar? O Espírito Santo falou assim: é para falar. Então bora. Versículo 5. Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e orientou: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E prometeu: assim será assim a tua posteridade. Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Que o Senhor fez? Conduziu Abraão para fora da tenda e perguntou: olha as estrelas dos céus. Você pode contar, Abraão? Você pode contar? Quem aqui pode contar as estrelas dos céus? Quem aqui já tentou contar as estrelas dos céus? Ó, como é grande, o Espírito Santo diz, a promessa que eu tenho para a minha igreja. Ó, como é grande
Mas preste atenção, existe um mistério. No versículo 12, diz assim, ó: ao pôr do sol, Abrão foi tomado de um sono profundo, e eis que viram sobre ele trevas densas e assustadoras. Vamos ficar no detalhe? Ao pôr do... Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda quando ainda não havia estrelas. É muito fácil a gente contar estrelas. É muito fácil a gente confiar quando a gente está vendo. É muito fácil a gente acreditar quando a gente está vendo. Quando os nossos olhos veem as estrelas e a gente pensa assim: ai, Abraão, que história linda, não conseguiu muitas estrelas. Não, era de dia. Você pode contar? Olha para o céu. Você pode contar? Não pode. Se é que você pode contar. Você pode contar? Não tinha estrela, irmão. O Espírito Santo de Deus falou para mim: quando eu coloco para fora, sai. Tem que sair toda a incredulidade. E é muito forte você chegar diante da promessa despido de toda a incredulidade. Era de dia, e mesmo assim Abraão creu. Outro homem maravilhoso, servo do Senhor. E agora vem o nosso ato profético. Eu vou pedir só para quem crê, só para quem acredita nas promessas do Senhor. Você vai agora se levantar. Se levantar. Quem crê? E você vai olhar para os céus agora e vai lembrar da promessa que o Senhor fez a você. Que o Espírito Santo traga ao seu coração. Aleluia! E o ato profético que a gente vai começar agora, e eu já quero pedir o rapaz, o irmão, o varão da bateria. E você vai glorificando ao nome do Senhor, amém? É forte demais, Jesus. Outra promessa. Josué, você faz? Cadê o varão? Vai lá e faz um de marcha, tá? Pode começar bem baixinho. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisares, eu vos dou, como prometi a Moisés. Mas antes, no versículo 1 diz assim: logo após a morte de Moisés, servo de El Shaddai, falou o Eterno a Josué. E o Espírito Santo de Deus falou assim: o que tem que morrer em nós para que a promessa seja manifesta? Moisés morreu, Josué assumiu, Deus falou com ele: não temas, ser forte e determinado, pois fará esse povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais. E no 12, oh Jesus, aleluia, Jesus, louvado é o teu nome, Jesus. Agora Josué 6, presta atenção. Contudo, Josué havia instruído do seguinte modo o povo. Vocês conhecem a história, né? Sobre os muros da fortaleza de Jericó. Não bradareis,
nem façais ouvir a vossa voz, e não saia de vossa boca palavra alguma, até que o dia em que eu vos der ordem, gritai. Na 7ª vez, quando os sacerdotes soaram, Josué ordenou ao povo: bradai. E o Senhor entregou a terra a eles. E no decorrer desses dias, o Espírito Santo, aleluia, e o Espírito Santo começou a falar. E a gente vai começar a marchar. E é só para quem crê. Você pode marchar aí no seu lugar, olhando para os céus, tentando contar as estrelas. E o Senhor falou para mim assim: filha, eu tenho 6 promessas para fazer para o meu povo. Marcha confiando. Marcha confiando, viu? Pode aumentar o barulho. Pode aumentar o barulho e você vai crendo nas promessas. E dia a dia, durante o meu dia, Deus foi me dando palavras. Foram 6. E eu vou declarar a primeira, a segunda, a terceira. Mas, irmãos, quando eu falar a 6ª, eu quero a ajuda dos irmãos. E é só para quem crê, tá bom? Pode botar mais forte, em nome de Jesus. E a gente vai marchando. A primeira é: câncer, vai embora, em nome de Jesus. Aí você vai dizer assim, ó: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Natália, eu creio, eu creio, eu creio. A primeira, eu creio, eu creio, eu creio. Câncer, vai embora. A segunda, porta de ferro fungido se abrirá. E para você, se essa palavra for para você, depois você vai ler lá Isaías 45, 2. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Uma viagem de avião irá se cumprir. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. A quarta, cadeias e grilhões que prendem seus filhos e maridos irão se romper. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. A quinta, o Espírito Santo troca suas vestes hoje. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. A sexta, Atos 2. E descerá sobre ti o Espírito Santo. E descerá sobre nós o Espírito Santo. A sétima, levanta sua mão se você crê. Muralhas caiam em nome de Jesus. A sua promessa chega hoje. Não é amanhã, é hoje. É hoje. Natália.
É isso. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Ah! Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e nem jamais subiu ao coração, é o que eu tenho preparado para você. Você crê? Eu creio, Jesus. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. E o fluir do Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre as nossas vidas. Enquanto nós estamos posicionados no Senhor, crendo na tua santa promessa. Oh, e de todas, a maior e a melhor. Que um dia seremos arrebatados para morar com Ele na eternidade. E diremos sem fim: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Oh Deus, nos leva para fora, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais. Oh Jesus, transforma, cura, liberta. Transforma, cura, liberta. Nós vamos louvar. Enquanto nós louvamos ao Senhor, você vai glorificando e dizendo: eu creio, eu creio. A palavra do Senhor não volta vazia. E quem sabe, daqui a alguns anos você vai lembrar: ah, o Senhor naquele dia me fez uma promessa. E a maior de todas é a volta de Jesus. E a gente vai viver com Ele na eternidade. Oh, aleluia! Oh, glória a Jesus! Oh, Jesus, vamos adorando, hein? Vamos adorar o nome do Senhor, porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Pastor, a Adriana está assistindo o culto do Taylor? Mas vai assistir, não vai? Então eu posso falar olhando aqui? Adriana, aí vocês mandam um zap para ela. Eu não sei o motivo pelo qual você não veio, mas fiquei aqui perguntando: Espírito Santo, é para falar? É para falar. Adriana, enquanto na minha madrugada com o Senhor, essa palavra é para você. O Senhor me mostrava um coração bem direitinho, bem vermelhinho, e do nada eu via uma mão chegando e virando esse coração de cabeça para baixo. E eu falei para o Espírito Santo: Espírito Santo, o que é isso? Ele ainda não tinha me dado o seu nome, e ele virava o coração para baixo, sem me dar seu nome, Adriana. Começava a jorrar o sangue, assim, ó, certinho, pro chão. Não via chão, coração e sangue para baixo. E eu recebi essa revelação do Senhor e fui pesquisar. Adriana, eu fui pesquisar porque, para mim, quando o coração para de bombear sangue, o primeiro órgão que parava era o cérebro. Descobri que não é. O primeiro órgão que o sangue, quando está em posição certa, alimenta é o cérebro. Eu achei que era, não é. É o pulmão. Mas o primeiro a morrer é o cérebro. Adriana, o Espírito Santo manda te dizer, e ele me mostrava muitas letras, muitos asteriscos, muitos pontos, muitas palavras, e essas letras, ela rodeava a sua cabeça. E eu falei: Espírito Santo, o que significa coração virado? E ele falou: filha, fala para minha filha que a partir de hoje eu não quero que ela seja guiada pelo que ela está vendo. Eu quero que ela seja guiada
Porque crente não anda pelo que vê, crente caminha por fé. Foi esse versículo que o Senhor me deu. E esse sangue, Adriana, é para que chegue aos seus pés. Porque a partir de hoje, você vai caminhar crendo na promessa do Senhor para a sua vida. Amém? Amém. Descerá sobre e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Sua alma viverá, teu espírito renovará, novo se fará. e chorarás e saltarás. Vem Espírito Santo, Vem Espírito Santo, nós pedimos a tua presença, Senhor, em confirmação da tua promessa, Senhor. Restaura, transforma, cura, liberta para louvor do teu nome. Do Espírito, vento, do Espírito, sopra nesse lugar, enche os nossos corações. Tua alma viverá, teu espírito renovará, E no teu corpo tudo novo se fará. tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás, saltarás de alegria. Vem Espírito Santo Me me guiar, vem Espírito Santo Vem de Espírito Deus. Santo, Restaura nossas vidas, restaura nossas casas, restaura Vem, nossa fé, Espírito Senhor. Nos transborda, Senhor. Nós somos completamente dependentes do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Espírito Santo, Glória ao teu nome, Senhor. Rendemos graças a ti, Jesus, pela oportunidade de falar do teu amor, de falar do teu cuidado, de proclamar, Senhor, as tuas promessas sobre as nossas vidas, mesmo que nós não as enxergamos, Senhor, mesmo que nós não as vemos acontecer agora, aqui, o Senhor prometeu. Tu, Senhor, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, diz o Senhor, quem impedirá?
Não há quem possa impedir o agir do Espírito Santo de Deus na sua vida. Seja cheio amanhã, seja cheio no sábado. Vai sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém.